Tem Vossa Excelência a palavra, vereadora. Bem, falando aqui então sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de São Paulo, que é uma diretriz muito importante porque ela vai traçar as prioridades. Aonde é que o município tem que gastar seus recursos? Aonde é que o município tem que investir os seus recursos? E eu acho, né, se eu fosse prefeita dessa cidade, eu faria com que a prioridade dos investimentos fosse o combate à desigualdade social. Porque São Paulo é a cidade mais desigual do Brasil. Ela tem, por um lado, bilionários, tem as pessoas mais ricas do país, estão morando aqui, vivem aqui em São Paulo, e as pessoas mais miseráveis também vivem aqui. Então, a gente é a capital da desigualdade, porque a gente tem, de um lado, muito ricos, bilionários, e de outro lado, muito miseráveis, uma pobreza extrema. Então, eu acho que a administração deveria estar preocupada com isso e direcionar os seus recursos, os recursos que são públicos, que são do povo, para combater a desigualdade social e a gente sair com uma cidade menos desigual, diminuindo essa distância entre os super ricos e os super pobres e os miseráveis. Mas, analisando esse projeto, nós vemos que essa não é a prioridade dessa gestão. Por quê? Porque o projeto prevê um aumento de 8,9%, né, no aumento da arrecadação. Ou seja, São Paulo vai arrecadar mais. São Paulo também vai deixar de gastar mais com a dívida pública. Por quê? Por conta, né, foi feito o acordo do Campo de Marte, em que vai gastar menos 93,1% de amortizações de dívidas. Então, São Paulo, que já tem um caixa, né, bem recheado, hoje está em torno de 31,8 bilhões de reais, São Paulo vai crescer ainda mais esses recursos, vai crescer ainda mais o caixa da prefeitura. Então, São Paulo vai ter mais dinheiro do que já tem, inclusive, hoje. Agora, o que o Ricardo Nunes vai fazer com tanto dinheiro? Vai deixar tudo guardado, como se a capital mais desigual do país fosse um banco em que tem que guardar dinheiro? Por quê? O ritmo que tem de crescimento do caixa da prefeitura não é o mesmo ritmo que tem da prefeitura investir. Porque quando você investe em educação, você não está gastando, você está investindo. Quando você investe em saúde, você não está gastando, você está investindo. Quando você investe na assistência social, você não está gastando, você está investindo. E já é comprovado em todos os países, em todas as cidades, que diminuíram a desigualdade social, que isso se faz com investimento público. Tanto investimento público em obras, quanto investimento público nos serviços públicos. Nós temos que fortalecer os serviços públicos de São Paulo. E não foi isso que a gente viu na nossa cidade no último período. Inclusive, muitos equipamentos públicos foram fechados. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, no Capão Redondo, que fechou CJs, né? Que são os lugares onde a juventude, onde os jovens, onde os estudantes podem ficar no contraturno, fazendo atividades educacionais e culturais. Então, fechou a Fundação Cafu, o Jardim Comercial, no Jardim Magdalena. 3 lugares, eu estou dando um exemplo de 3 lugares que foram fechados, que hoje os jovens não têm mais esses lugares para ficar no contraturno. Então, como é que se explica com um caixa tão recheado da prefeitura que se fecha em serviços públicos? Não tem explicação, a não ser incompetência. Eu vou dizer que não é má fé, vou dizer que é incompetência para gastar. Não é gasto, tá? É investimento, porque quando a gente investe no jovem periférico, nós estamos investindo e não gastando. Então, essa conta não fecha. Por que essa conta não fecha? Porque o investimento aumenta, só que o gasto diminui. Não tá fechando. Eu acho que o Ricardo Nunes está querendo é transformar São Paulo num verdadeiro banco, que vai ter um monte de dinheiro guardado, enquanto a população não está usufruindo desses recursos da maneira como deveria estar usufruindo, que seria principalmente o investimento em obras públicas e em serviços públicos. E falando em serviços públicos, para concluir,
eu quero dizer que uma parte desses recursos deveriam sim estar destinados a recompor as perdas inflacionárias do funcionalismo público, não com projetos de reformulação da carreira, que na verdade são ataques à carreira, mas um projeto de recuperação inflacionária que acumula 46%. Não existe cidade boa para a população se não investe nos seus funcionários públicos, e também investimento em concursos públicos, para a gente ter mais funcionários públicos para atender a população. É um absurdo que nós tenhamos em São Paulo a diminuição de 11% de médicos. Nós temos menos médicos, aumentou 1 milhão a população e diminuiu 11% de médicos. Então nós precisamos de mais médicos, de mais professores, de mais agentes funerários, de mais funcionários em todos os níveis que dêem um bom atendimento à população. E isso nós não estamos vendo aqui presentes nesse projeto de LDO, e é por isso que a gente vai votar contra. Obrigada, presidente. Vereador Toninho Vespoli. Tem Vossa Excelência a palavra.